Certo? Bom, qual é o primeiro ponto aqui, que eu, no caso, fiz no meu rascunho? Bom, aprender o quê? O que, que nós, igrejas, pastores, devemos aprender? A valorizar mais o quê? O bom relacionamento com os irmãos na comunidade cristã, cuidar mais uns dos outros, observar a necessidade do outro. Esse é o primeiro ponto nesse rascunho que eu fiz, tá? Eu coloquei logo de cara. Por quê? Porque nós acostumamos tanto, né, com as pessoas, e às vezes as pessoas chegam nos templos, né, e elas simplesmente não dão bom dia, boa tarde, boa noite, né, elas não, às vezes nem olham para o irmão ao lado, né, não perguntam como ele está, e nós precisamos, eu acho que é isso aí, uma das coisas que a gente tem que, deve aprender, né, com essa pandemia, a valorizar mais, né, o bom relacionamento com os irmãos, tá? Cuidar mais uns dos outros, procurar saber a necessidade do outro. Isso aí é necessário, porque, por exemplo, eu tenho um casal que me procurou o rapaz disse para mim assim, pastor, eu fui numa igreja, eu cheguei lá com a minha esposa, meus filhos e minha sogra. Eu cheguei no templo antes do culto começar. Bom, cheguei, as pessoas foram chegando, o culto começou, terminou, eu saí daquele culto e ninguém deu sequer uma boa noite. Eu achei aquilo um absurdo, mas aí depois fiquei sabendo de tantas outras pessoas que também passaram pela mesma situação. E eu fico imaginando, poxa, peraí, né? Se nós fazemos isso como visitante, imagina o que nós fazemos com aqueles que estão ali, no dia a dia conosco. Então, a igreja deve repensar isso, refletir sobre isso e valorizar mais o bom relacionamento com a comunidade cristã. Esse é o primeiro ponto que eu coloquei. O segundo ponto que eu coloquei, deve aprender, nós devemos aprender a ser igreja sem depender fundamentalmente dos templos, tá? E por isso devemos investir mais no diálogo com uma comunidade onde a igreja está inserida. Tá? É isso daí. Investir mais no diálogo com a comunidade onde a igreja está inserida. Como ela vai dialogar com a comunidade? Ela vai dialogar indo para a rua, indo para as casas. Tá? Sim, é isso mesmo, indo para as praças. Eu penso que a igreja, com essa pandemia, ela deveria aprender isso, sinceridade, a fazer mais isso. Tá? Não depender fundamentalmente dos templos. Os templos são importantes, são lugares de culto, beleza, muito bom. Mas muitas pessoas supervalorizaram os templos. Isso em todos os aspectos que possamos imaginar. Né? Não é embelezamento, por exemplo, né? Etc. Não que nada disso seja errado, mas nós precisamos aprender a valorizar realmente mais essas coisas, né? As pessoas, a comunidade onde estamos inseridos, então eu tenho que me lançar na comunidade, né? Manter contato, dialogar com a comunidade. E para isso eu tenho que ir para as ruas, eu tenho que. Aí é bem-vindo, claro, sempre é bem-vindo os pequenos grupos, as visitas, né? Aqueles encontros nas praças, a igreja realmente fora das quatro paredes. Então, isso é um dos pontos, esse é um dos pontos que eu acho que a igreja deve realmente, sinceramente, melhorar e avançar, tá? Avançar mesmo, né? Ser igreja sem depender fundamentalmente dos templos, tá? Eu acho que esse é um ponto também fundamental
e que nós, igrejas e pastores, devemos aprender. Tá? Se fazemos, podemos melhorar, podemos ampliar, tá? Esse diálogo com a comunidade onde a igreja está inserida. Tá? Outro ponto também, é o terceiro ponto, né? Investir mais em estudos bíblicos, doutrinários, exposições bíblicas, teologia bíblica, etc. Muito bem. Por que esse ponto aqui? Olha, num tempo de pandemia, surgem, claro, né, de crises, né? É muito propício, é um ambiente propício para surgir muitas ideias, né, doutrinas falsas profecias. E é aí que vem essa questão de investir mais em estudos bíblicos, em mensagens bíblicas expositivas, né? Exato, investir mais, mensagens doutrinárias, realmente ali, né, bem fundamentadas nas Escrituras Sagradas. Tem que investir mais. Se você faz isso, você pode ver o que pode melhorar, mas é necessário que isso aconteça, porque a igreja precisa estar bem informada, bem fundamentada biblicamente para enfrentar os tempos finais, tá? Certo? E eu sei porque agora, por exemplo, com essa pandemia aí, surgiram, meu Deus, várias e várias profecias, falsas profecias, tá? E falsos ensinos. Isso é normal, é um campo fértil para isso, esse período de crise, né? Muito bem. O quarto ponto. Aprender o quê? A ser igreja dentro de casa, no lar, com mais orações, cultos domésticos, ou seja, cuidar mais da espiritualidade uns dos outros, e eu falo isso na família, tá? Exato, né? Cuidar da espiritualidade do outro lá de fora, estou falando aqui, nesse caso, da família, né? Então, eu achei esse ponto também muito importante. O que a igreja também pode aprender, né? A pandemia fez com que as pessoas deixassem os templos, as reuniões públicas e ficassem dentro de casa. E eu fico imaginando, será que a igreja aprendeu, como eu coloquei aqui, a orar mais dentro de casa? A orar mais com os seus? A fazer cultos domésticos? Será que a igreja... Porque essa pandemia, ainda que ela atinja o mundo todo, mas certamente Deus quer falar especificamente com a igreja. Com a igreja. Não é à toa que a igreja saiu dos seus templos temporariamente. Alguma palavra Deus tem para a gente aí, a gente tem que aprender, e é isso que eu penso, e nisso que eu estou refletindo aqui, tá? Então, a ser igreja o quê? Aprender o que? A ser igreja o quê? Dentro de casa, ali no convívio familiar, no lar, né? Com mais orações, culto doméstico, cuidar da vida espiritual uns dos outros, tá? É uma prática que, na verdade, nunca deveria deixar de existir na Igreja de Cristo. E, infelizmente, pouquíssimos lares leem a Bíblia junto, têm cultos domésticos, oram juntos. Lamentavelmente, pouquíssimos lares. Quem sabe? É a oportunidade agora que Deus está nos dando para aprender, né? Aprender, né? A ser igreja dentro de casa, tá? É isso aí. Bom, outra coisa também, o quinto ponto, aprender a ampliar e dominar o uso das tecnologias, usar bem as redes sociais, Face, YouTube, Instagram, né, etc. E dentro desse ponto, até na palavra inicial que eu coloquei há pouco, sobre a visibilidade, né, a exposição, né, do pastor, como ficou nessa pandemia, não é verdade? Então, quer dizer, a igreja precisa ampliar, ela precisa ampliar e dominar o uso das tecnologias. Eu mesmo estou aprendendo na marra,
Como eu disse, eu nunca tinha feito uma live, então eu estou aprendendo na marra a lidar com essas coisas, né? Estou atendendo pessoas, né? Fazendo live fiz agora para um seminário em determinada região, fiz para uma igreja, né? Para outra, uma live também atendendo uma igreja, né? Etc. E eu tive que aprender na marra, estou tendo que aprender na marra, né? Nunca tinha lidado com o chamado Zoom, né? Agora estou lidando com isso, quer dizer, né? Tem que aprender. Então a igreja precisa ampliar e dominar os usos das tecnologias, né? Usar bem as redes sociais, usar realmente bem as redes sociais. Muitas igrejas já faziam isso, mas isso realmente, né, deve ampliar, devemos aprender, né? Eu acredito que a maioria precisa aprender a ampliar e dominar os usos das tecnologias, né? Certo? Midiáticas, digamos assim, né? Certo? E eu acho que esse ponto também é um ponto importante, né? Em relação à pregação do Evangelho, em relação à divulgação, né? De palavras bíblicas, de testemunho, tal, é muito importante que a igreja faça isso. Tá? A igreja de Cristo, claro, estou falando aqui de forma ampla, né? O ponto 6. A estudar mais e seriamente a escatologia bíblica como a igreja. Esse ponto 6 aqui, ele poderia estar junto lá do terceiro ponto, mas eu coloquei ele separado para falar de forma específica. A igreja precisa trabalhar de forma específica, muito seriamente, a questão da escatologia. É outra coisa que eu acho que a igreja necessariamente precisa aprender a fazer mais. Se ela faz, fazer mais, e, se possível, fazer melhor, né? A questão da escatologia. Eu falo seriamente, como eu digo aqui, seriamente, porque não é uma questão de invenções, não é questão de viajar, né? Sei lá, com ideias as mais estranhas, nada disso, né? Não é inventar nada teologicamente falando. Realmente ir às Escrituras, voltar às Escrituras e estudar com a igreja seriamente a questão da escatologia, né? Estudar mais sobre os últimos tempos, né? Os dias finais, né? Estudar mais para que a igreja também não seja enganada com falsos profetas, né? Com pessoas aí que tentam de toda forma seduzir a igreja para o lado mal, né, da religião, né, o lado mal da religião é bom, né? Bom, é isso daí, entendeu? Então é importante que a igreja estude escatologia, estude seriamente, né? Lá tem o livro de Apocalipse, então estude, faça uma exposição do livro de Apocalipse. Tem muita gente sedenta, querendo ouvir exatamente as coisas sobre os tempos finais, né? Então, se alguém tem que ensinar, é lógico, deve ser o pastor da igreja. Isso os pastores devem aprender, nós pastores devemos aprender, tá? A trabalhar mais a questão da escatologia, porque senão, lá, a pessoa lá de fora vai ensinar. Tá? Certamente ela vai ensinar, porque ela vai ouvir lá no canal do YouTube, no Face, no WhatsApp, né, palavras que vão de encontro às Escrituras Sagradas. Por isso, é outra coisa que nós devemos aprender. Tá? Devemos mesmo, tá? Seriamente. Bom, o sétimo ponto aqui é amar mais a igreja. Olha bem, vamos prestar atenção nesse sétimo ponto. Amar mais a igreja, a si mesma. Quando eu falo isso, eu não estou falando simplesmente da igreja local, eu estou falando da igreja, tá? Da igreja. Eu coloquei aqui, bom, ela tem a igreja de Cristo, ela não tem um nome, né, um rótulo, uma denominação, nesse aspecto que eu estou falando, tá? Amar mais os irmãos em Cristo, independente da denominação da qual ele faz parte. Está faltando muito isso, amados, lamentavelmente. Há muitas brigas
entre as denominações. Eu não estou falando aqui de ecumenismo, não é isso. Não estou falando aqui união com outras religiões. Não. Eu estou falando a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo. Tem vários nomes, mas ali está a Igreja de Cristo. Então a gente tem que realmente aprender a amar mais a igreja, o corpo de Cristo, os irmãos, tá? Sem olhar a cor denominacional, sem olhar o rótulo, a placa, né? Uma vez eu estava andando com um colega e ele estava citando, apontando o dedo assim e citando, usando termos que eu não vou falar aqui, né? Mas não são termos bonitos para determinadas denominações, tá? Certo? Aliás, na verdade, é para determinadas denominações, porque ele passava pela cidade e ele ia, e eram várias denominações de determinada linha. Tá? Eu não vou citar aqui qual linha também, eu só quero dizer que nós temos que respeitar mais o irmão da outra denominação. Eu não devo deixar de amar, eu não estou dizendo aqui que nós devemos deixar de amar a nossa denominação. Eu sou pastor batista, amo verdadeiramente ser pastor batista, mas eu tenho parentes, irmãos que são de outras denominações, irmãos carnais e irmãos em Cristo, e eu os amo. Eu não olho para eles pensando na placa denominacional, jamais. Eu acho que isso é algo que a igreja tem que aprender a pensar mais na unidade do corpo de Cristo, parar de brigar tanto. Meu Deus, eu nunca vi líderes religiosos brigarem tanto como nos últimos anos, nas redes sociais. Eu nunca entendi isso como algo de Deus, como algo bom. Eu acho que a gente tem que repensar nossas atitudes, tá? A respeito disso. Então, esse é o 7º ponto, né? Amar mais a igreja, a si mesmo, a igreja, o corpo de Cristo, certo? Não deixar de amar as igrejas locais. Claro, não deixar de amar as nossas denominações, mas, pelo amor de Deus, respeitar os nossos irmãos em Cristo, né? Olhar para eles sem olhar para que denominação ele faz parte, né? Qual placa ele tem lá em frente do seu templo, né? Do templo lá, né? Sem olhar isso. Tá bom? Eu acho que deu para entender o que eu quero dizer, tá? Eu penso isso. Eu acho que a igreja tem lutado contra si mesma, tá? Alguém disse que a igreja é o único povo, né? Ou o único exército que mata a si mesmo, né? Que destrói a si mesmo. Isso é lamentável, né? Isso não agrada a Deus. Bom,